Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Aqui, pastor Eliseu Fausto, e estamos iniciando o nosso segundo dia de exposição no livro do profeta Daniel. E hoje estaremos meditando nos capítulos 4, 5 e 6. No capítulo 4, Nabucodonosor se exalta pelo seu grande poderio e é humilhado pelo Deus do céu. No capítulo 5, veremos a humilhação do rei babilônio e a queda do império. No capítulo 6, veremos a ascensão de um novo reino, a saber, o reino medo-persa. Daniel na cova dos leões e um grande livramento concedido por Deus. Vamos então iniciar a nossa meditação no capítulo 4. As declarações iniciais do capítulo, desde o versículo 1 até o versículo 3, são de Nabucodonosor, louvando ao Senhor Deus, depois de ter passado pelas descrições dos versículos que estaremos expondo aqui neste capítulo. Do versículo 4 até o versículo 8, o rei Nabucodonosor conta sobre o sonho que teve e, novamente, nenhum de seus sábios, com exceção de Daniel, pôde interpretar esse sonho. Do versículo 9 ao 18, o rei Nabucodonosor, na presença de Daniel, conta o seguinte sonho. Ele viu neste sonho uma árvore gigante que poderia ser vista por uma longa distância. Esta árvore era formosa e possuía muitos frutos, capaz de alimentar a todos que dela precisasse. Mas, quando o rei estava contemplando esta árvore com toda a sua glória, um santo desceu do céu e declarou uma sentença sobre aquela árvore, ordenando que fosse cortada, deixando apenas o tronco e as raízes, por 7 tempos, para que todos reconhecessem que somente o Altíssimo tem domínio sobre todos os reinos dos homens. E o rei termina suas palavras apelando para Daniel a sua interpretação. Do versículo 19, lemos que Daniel ficou perturbado por 1 hora por causa da interpretação deste sonho, mas foi encorajado pelo rei Nabucodonosor a declarar a interpretação. No versículo 20 até o 27, Daniel traz a interpretação deste sonho, dizendo ao rei que aquela árvore gigante em seu sonho era o próprio rei, que seria cortado dentre os homens e estaria habitando com os animais no campo, até que reconhecesse que o Senhor Deus do céu é rei absoluto sobre todos. Mas Daniel aconselha ao rei Nabucodonosor a mudar de atitude, passando a servir aos necessitados do seu reino. Porém, do versículo 28 até o versículo 33, observamos no texto que Nabucodonosor não acatou ao conselho de Daniel. E tendo passado 12 meses após este sonho e, consequentemente, o conselho, declarou para si mesmo que era grande em força e poder. E antes mesmo de terminar sua declaração de autossuficiência, ele ouviu a repreensão divina, cumprindo a interpretação do sonho que houvera tido. Passou então a conviver com os animais no campo por 7 tempos. A maioria dos estudiosos entendem, por esse período de 7 tempos, 7 anos convivendo com os animais, o suficiente para que nascesse pelos enormes no corpo de Nabucodonosor e suas unhas crescessem. Do versículo 34 até o término do capítulo, lemos a descrição da renovação do entendimento de Nabucodonosor, onde ele declara que somente o Deus Altíssimo é Senhor sobre tudo e sobre todos, e o seu domínio nunca terá fim. Quando então Nabucodonosor teve esse entendimento olhando para o céu, ele voltou ao seu perfeito juízo e foi restabelecido no trono. E por esta experiência, Nabucodonosor louvou e glorificou o Rei dos céus, o Senhor Todo-Poderoso, como vimos no início desse capítulo, e agora aqui no final. No capítulo 5, veremos a humilhação e queda do reino babilônio. Nos versículos de 1 a 4, o texto sagrado descreve que um novo rei está no controle de Babilônia. E segundo historiadores,
Beltesazar, que é descrito aqui, é vice-rei da Babilônia, sendo seu pai Nabonido o verdadeiro rei do império, tendo este casado com uma das filhas de Nabucodonosor. Mas como foi confiado a Beltesazar o governo da cidade de Babilônia, este decidiu festejar esta grande honra. Segundo alguns estudiosos, os medo-persas já estavam cercando a cidade, mas Beltesazar acreditava nas suas grandes muralhas de proteção e resolveu dar esse grande banquete a todos os seus súditos. E como se não bastasse essa pretensão, resolveu também beber dos utensílios ou nos utensílios que roubaram do templo de Jerusalém, quando na invasão por Nabucodonosor, ofendendo assim diretamente ao nosso Senhor Deus, o Deus de Israel. A partir do versículo 5 até o 12, temos o relato da reprovação divina dessa atitude de Beltesazar. Apareceram misteriosamente algumas palavras na parede. Palavras essas que nenhum dos sábios e entendidos convocados por Beltesazar puderam ler e interpretar, ainda que foram prometidos vários presentes para que soubessem ou para quem descobrisse o significado dessas palavras. Este episódio acabou rapidamente com a euforia do rei e todos os seus convidados. Quando a rainha ficou sabendo do ocorrido, foi até a festa e lembrou a Beltesazar sobre a existência de Daniel, que foi o responsável pelas interpretações dos sonhos de Nabucodonosor. E do versículo 3 até o 24, temos um relato da chegada de Daniel na festa. E logo o rei Beltesazar inicia sua fala com uma série de palavras de elogios e recompensas caso Daniel interpretasse as palavras que estavam na parede. Mas Daniel recusa os presentes que o rei lhe oferece e ainda repreende o rei ali mesmo, lembrando do tempo em que Nabucodonosor tinha sido excluído dentre o convívio humano para viver com os animais por não ter glorificado a Deus. E Beltesazar, conhecendo a história, comete um erro ainda maior, usando os utensílios do templo sagrado de Deus de Israel para festejar aos deuses de Babilônia. E Daniel, depois desta repreensão, afirma que as palavras que apareceram na parede vieram da parte de Deus, como uma sentença. E do versículo 25 ao 29, Daniel lê as palavras escritas na parede e expõe diante do rei a interpretação. E a sentença de Deus era esta: Mené, Tekel e Parsim. Mené significa Deus contou o teu reino e acabou. Tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. E Parsim significa dividido foi o teu reino e dado aos medo e persas. Depois da interpretação de Daniel, o rei ordenou que o vestissem de púrpura e o nomeasse o terceiro do reino. Essa declaração de terceiro do reino confirma que Beltesazar era o segundo. Por esse motivo, ele não poderia oferecer o seu lugar. Mas o capítulo finaliza com a informação de que naquela mesma noite o reino babilônio foi tomado pelos medo-persas. Beltesazar é morto e Dario, o Medo, se estabelece na cidade de Babilônia. No capítulo 6, já no reinado de Dario, o Medo, Daniel recebe o cargo de príncipe supervisor, juntamente com dois outros, não revelados aqui. Já no versículo 3, Daniel se distingue de todos os outros príncipes e presidentes, ao ponto do rei Dario desejar constituí-lo sobre todo o reino. E esse desejo do rei chegou ao conhecimento dos príncipes e presidentes, que começaram a procurar algo para incriminar Daniel. E a partir do versículo 5, esses homens perversos decidem criar uma lei que Daniel certamente não obedeceria, porque eles conheciam a fidelidade de Daniel ao seu Deus. Então, apresentaram diante do rei um edito em que ninguém no reino pudesse se prostrar para fazer qualquer tipo de petição a Deus ou a qualquer homem, senão somente ao rei. E quem desobedecesse esse edito seria lançado na cova dos leões. E o rei, por não conhecer a astúcia desses homens, confirmou o edito. O versículo 10 nos informa que Daniel, mesmo sabendo do edito,
continuou realizando as suas orações diárias, confirmando o que declararam os príncipes e presidentes, que a sua fidelidade ao Deus do céu era inabalável. E aqueles príncipes e presidentes encontraram Daniel realizando as suas orações intercessórias por Jerusalém e foram declarar ao rei Dario. Quando o rei Dario soube que Daniel era o infrator, não cumpriu de imediato a sentença, mas buscou durante todo o dia um modo de livrar a Daniel. Porém, os malfeitores voltaram ao rei ao término do dia e insistiram com ele na aplicação da sentença por ser inviolável uma lei confirmada. E nos versículos 16 e 17, o rei ordena que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Mas Dario encoraja Daniel dizendo que o Deus do céu, a quem Daniel serve, o livraria da morte. E assim o colocaram na cova dos leões e fecharam com uma pedra. O rei voltou para o palácio e não conseguiu se alimentar e muito menos se alegrar. Tendo passado a noite em claro, pela manhã foi até a cova dos leões e chamou por Daniel, que respondeu positivamente ao chamado do rei, declarando que o Deus do céu o livrou da boca dos leões. Foi aí que o rei ordenou que tirasse Daniel da cova dos leões e nenhum dano se achou nele. No versículo 24, somos informados que os acusadores receberam a sentença de morte no lugar de Daniel. E não somente eles, mas seus filhos e suas mulheres foram tragados pelos leões. Do versículo 25 ao término do capítulo, o rei Dario reconhece a soberania de Deus, do Deus de Daniel, do Deus que Daniel serve. E escreve a todos os povos que esse é o Deus vivo e que domina sobre todos e para todo o sempre. O capítulo é finalizado com a declaração da prosperidade de Daniel durante o reinado de Dario. E aqui finalizamos mais um dia de exposição. Vimos hoje, no capítulo 4, através do ocorrido a Nabucodonosor, que todo ser humano, por mais importante que seja, deve sempre reconhecer sua insignificância diante da magnificência de Deus. Que nunca venhamos esquecer dessa verdade. Também aprendemos no capítulo 5 que nunca devemos agir com desprezo acerca das coisas sagradas, pois Deus é vingador daqueles que assim o fazem. E mais uma vez aprendemos através da vida de Daniel que vale a pena ser fiel ao nosso Deus. Ainda que alguém prepare uma cilada para nos prejudicar, nosso Deus é soberano e poderoso para nos livrar e o culpado condenar. Descanse nessas palavras, acredite nessa verdade e aprenda a descansar em teu Deus. Um grande abraço e até amanhã, querendo Deus.